Olá! Vigas em cruz são horríveis, principalmente em grandes vãos, mas basicamente em qualquer caso vão ter problemas consideráveis em fazer vigas assim. Eu recentemente fiz um vídeo sobre qual tipo de laje é melhor para grandes vãos, onde demonstro que essa concepção aqui da direita, a gente utiliza vigas altas, espaçadas, num vão onde a menor laje mais leve consegue vencer, é o mais econômico porque eu tenho peças altas vencendo grandes vãos e peças baixas vencendo vãos pequenos. Só que no modelo eu uso vigas alinhadas, ou seja, todas as vigas no mesmo sentido. E chegaram para mim e falaram, tá, mas por que você não faz lajes em cruz? Por que ao invés de fazer, digamos um vão que eu tenho, sei lá, nesse caso aqui 7,5 por 7,5, por que eu quebro em 3 panos de 2,5 por 7,5, ao invés de quebrar em 4 panos de 3,75 por 3,75? Porque quebrando em 4 panos, eu garanto uma bidirecionalidade, usando laje maciça, claro, e, mal bem, as vigas se cruzam no meio e eu posso apoiar uma viga na outra. Primeiro que essa concepção, na verdade, não funciona bem assim, mas a outra questão é que não, e vai criar um monte de pepinos ao criar essa concepção. Quais problemas a gente vai ter? Primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte. Num modelo fazendo em cruz, eu meio que, para aproveitar a bidirecionalidade, eu tenho que trabalhar com uma laje bidirecional, seja uma laje maciça ou uma laje nevrada, coisa do tipo. Enquanto que, num modelo onde todas as vigas estão no eixo, eu posso, entre essas lajes, colocar uma laje treliçada, que vai ser muito mais econômico. Eu poderia usar laje treliçada nesse modelo aqui de quadrados, mas eu tenho que ter uma laje treliçada para vencer o vão de 3,75 ao invés de 2,5. Quando eu aumento o vão em 50%, eu mais do que dobro o momento, mais do que dobro a armadura necessária. E, consequentemente, fica uma estrutura bem mais cara. Então, esse método aqui já tem essa vantagem para lajes unidirecionais. Agora, e para lajes bidirecionais, como que funciona? Bom, aqui eu quero demonstrar uma situação, inicialmente, dos problemas que ele pode ter nesse modelo aqui. Vamos lembrar uma questão. Qual a função de uma viga? A função de uma viga, numa obra predial, é receber a carga da laje e enviar até os pilares. Ou, quem sabe, o conjunto de vigas é enviar a carga aos pilares. Ok? Quando eu tenho uma viga que ela está conectando os dois pilares, é o melhor ponto para ela estar, porque ela está num ponto rígido, ela está entre dois pilares, e ela vai mandar carga direto para o pilar. Quando a viga não está conectada diretamente aos pilares, eu começo a perder um pouco da rigidez dela. E o ponto onde eu tenho menor rigidez é o ponto mais longe dos pilares. Então, essa concepção da esquerda vai ter as vigas mais longe dos pilares e, por isso, as vigas menos rígidas da obra. Agora, outra situação que a gente tem é o quê? Se você já trabalhou com laje plana ou laje nevrada plana, ou seja, sem vigas, você vai ver que você vai ter muito mais aço entre os pilares, tanto no positivo quanto no negativo, principalmente no negativo, mas um pouco no positivo também, entre os pilares do que num plano intermediário. Ou seja, se eu tenho uma laje, põe uma laje plana aqui, ó, tá aqui uma laje plana, tá? Eu vou ter muito mais aço, digamos que eu tenho os pilares aqui, ó, tem pilar aqui, ok? Mesmo princípio base dos 4 pilares, ok? Eu vou ter muito mais aço próximo aos pilares, vou ter bastante aço, ok? Tá? Mas longe dos pilares eu vou ter pouco aço. Por quê? Porque próximo aos pilares é mais rígido, a estrutura vai caminhar para os pontos mais rígidos. E aqui a gente vê a primeira questão dessa situação aqui. No modelo da direita, cada viga tem 15,61 toneladas de força-metro. Tá? O valor em si não importa, é só a questão da grandeza. Okay? Enquanto que no modelo da esquerda das vigas cruz, eu tenho apenas 13,78. Nossa, que bom, o modelo em cruz tem menos momento. Não, não é que bom. É que horrível. Por quê? Qual a função de uma viga? Pegar carga. Ela vai pegar carga da laje. Se a viga está pegando pouco momento, significa que ela não está pegando carga da laje. Ok? Por quê? E daí, consequentemente, se minha viga tem menos momento, a minha laje tem mais momento. Eu não eliminei o momento. Nossa, eu soprei e sumiu o momento. Não, o momento que estava indo para as vigas agora está continuando na laje. Então tem uma laje mais armada por causa disso. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, outra questão. Ok, 15,6 para 13,7 não é uma diferença tão grande. Tanto é que essa viga aqui da direita tem 3 ferros 16. Ah, dá para quem sabe vir aqui, eu posso tentar otimizar ela e passar um 2,16 um 12,5. Ok. Passa no limite, só 2,16 mais um 12,5. Beleza. Essa aqui não é a questão.
O modelo da esquerda talvez passe com um pouco menos de aço, quem sabe 2 ferros 16 mais um de 10, ok? Tá? Pode passar com um pouco menos de aço, tranquilo ainda. Agora a questão é, beleza, a estrutura resiste ainda. A questão aqui não é essa, a questão é, nesse modelo aqui da direita, ok? Eu preciso de um pouquinho mais de aço porque um pouquinho mais de momento. Sim, que eu estou tirando da viga, da laje, que se a laje tem uma espessura muito menor, ela tem consequentemente, uma densidade de aço muito maior. Então, um pouquinho, eu coloquei meio centímetro quadrado a mais de aço na viga, eu estou tirando 2, 3 centímetros quadrados da laje, entendeu? Agora a questão aqui não é isso. Essa viga aqui, ó, vamos imaginar a montagem dela. Ok, ela tem conexão com 2 vigas nas pontas. Eu só chego no local, tá? Quem sabe levo sem dobrar esse ferro aqui, ó, coloco as 2 vigas no local e dobro a armadura e pronto, está montada essa viga. Agora, essa viga aqui, a gente vai analisar ela, beleza, eu cheguei lá, coloquei essa viga. Como que eu vou colocar a outra viga? Pensa, eu tenho 3 ferragens. Eu já tenho 3 ferragens. Vou colocar a viga do outro lado, vai precisar uma ferragem bem no meio. Na ponta, ok, eu traspasso e dobro. Mas bem no meio, quando tenho 2 vigas se cruzando, eu tenho que planejar como que eu vou montar essa viga. Eu não posso só chegar lá e colocar a ferragem. Por quê? Porque a viga, ela tem outra viga no meio, okay? É interposição de corpos. Então, o que vai acontecer é o quê? Que essa viga aqui eu não posso armar igual uma viga normal. Eu teria que armar ela assim, ó, com metade da armadura para cada lado e cruzando. Só de ter a armadura se cruzando já é dificuldade que vai ter que montar um pedaço, montar outro pedaço e tudo mais. O negativo até pode ser contínuo, na verdade não está suscitado no meio do vão, não é problema. Mas eu tenho 2 vigas, as duas com momento positivo máximo, se cruzando bem no meio do vão. Ou seja, eu tenho um transpasse, uma ligação de positivo bem onde eu tenho mais positivo. Okay? No momento que eu estou com os piores esforços, eu estou cruzando uma viga na outra. É uma concepção horrível isso, vai dificultar a montagem. Todo o aço que eu estou gastando aqui, ó, eu poderia ter feito uma armadura, digamos aqui, ó, de 8 metros, 8 metros e 7, mas ao invés disso, estou fazendo 2 armaduras de 4,40, dá 8 metros e 80. Eu estou gastando mais aço por causa disso. Entendi? Então é outro gasto que eu estou tendo aqui a mais, porque eu estou cruzando a armadura. Além do congestionamento pesado que eu vou ter de armadura nessa região, o que vai dificultar drasticamente a execução. Então, é outro problema que eu tenho quando eu tenho uma laje cruzada, ok? Ah, mas a laje ela é mais leve quando ela é bidirecional. Teoricamente, sim. Agora a gente está no problema aqui que é o seguinte. Primeiro, quando eu tenho essas vigas aqui, ó, elas não têm uma rigidez tão elevada, certo? Ó, aqui tem um momento fator de 13,8, aqui tem um momento fator maior na viga da ponta, ok? Porque ela está pegando outra viga e ela está próxima aos pilares, ela tem mais rigidez, ok? Quando eu vou aqui nesse modelo da esquerda, o que eu tenho aqui? Tem 9, aqui tem 16. Apesar dela não estar apoiada em pilares, ela está pegando uma área de influência maior. E aqui entra a questão que o momento flutor na viga é baseado na área de influência dela, ok? Isso, tranquilo, beleza? Mas o que vai acontecer aqui é o seguinte, você vai pensar, eu vou ter momento negativo em cima da viga, correto? Aqui entra a questão, não, tá? A gente não vai ter necessariamente momento flutor negativo, só para demonstrar a situação aqui, ó, mas momento flutor, que a gente vai ter, por exemplo, colocando um mínimo de 0 aqui, só para demonstrar, tá? Eu vou ver que quase toda a laje, praticamente toda a laje aqui, ó, tirando essa pequena região, tem momento positivo. Por quê? Porque quando eu tenho laje apoiada em viga, que é apoiada em outra viga, ela não funciona como uma viga de alta rigidez. Ela muitas vezes vai gerar positivo no apoio, igual está acontecendo aqui, por exemplo, no meio do vão, desde que se cruza e tudo mais. Aqui bem na ponta acontece um indutor pequeno, ok? Mas a questão é, quando eu tenho viga sobre viga, eu não posso imaginar que minha laje engasta nessas vigas. Geralmente ela vai estar um apoio bem menor, e meio que ela vai só apoiar. Se eu colocar um monitor tipo, um pouquinho maior, tipo 0,05 aqui, só para demonstrar a situação, tipo um monitor bem pequeno, eu vou ver que ainda assim, ó, aqui já está menor, tem uma região bem pequena, com positivo, mas eu ainda vou ter positivo, entendido? Então o problema que a gente tem é que a gente não pode imaginar que nossa laje é engastada adequadamente. Ela pode ter engaste pequeno, mas é um engaste pequeno, ok? Enquanto que o positivo está chegando tipo, a monitores maiores, quando eu vou ver o negativo, okay, eu vou ter negativos bem menores e mais concentrados. Entendido essa questão?
a questão crítica aqui é o seguinte, quando eu for modelar e imaginar uma viga sobre viga, a laje que vai estar apoiada nessa viga sobre viga, eu vou imaginar no máximo como biapoiada, porque ela vai ter uma redistribuição natural pesada. Entendido? Então, para isso agora, vamos imaginar primeiro uma laje de 3,75 por 3,75, peguei a planilha de viga de lajes, planilha de laje que eu tenho no canal, vídeo sobre montando essa planilha e tudo mais, colocando um aço de 5 milímetros, tá? Normal para uma laje. O que vai acontecer nessa laje? Vai acontecer que a minha área de aço necessária vai dar tipo 1,2, 1,3 centímetros quadrados, ok? Uma laje quadrada de 3,75 por 3,75. Agora, e se essa laje fosse de 2,5 por 7,5? O que aconteceria seria o seguinte, ok, eu teria 1,54 ao invés de 1,2? Sim, mas o sentido, na verdade, teria 1 centímetro quadrado e sendo essa laje unidirecional, poderia ter até menos. Poderia ter 0,9 centímetros quadrados normativamente. Tá? E como que fica a flecha? Bom, aqui a flecha tem 46%, enquanto que antes ela estava em, só voltando para cá, estava em 49%. Então a flecha é similar. Eu não ganho consideravelmente fazendo uma laje bidirecional. Eu aumentei o vão. Mas eu usei bidirecional, mas eu aumentei o vão, então não ajuda tanto. Entendido? Então não é questão de vantagem fazer bidirecional se eu estou aumentando o vão. A não ser que eu entupa de vigas se cruzando, daí o gasto é muito maior. Tá? Agora, próxima questão que a gente tem, otimização das vigas. Como assim? Bom, o que vai acontecer aqui é o seguinte, eu lancei todas as vigas da mesma inércia nesse caso. Agora, todas as vigas precisam da mesma inércia? Bom, isso aqui é baseado na flecha. Okay? Tá? Então aqui, por exemplo, essa viga está com uma flecha de índice de 12,8, enquanto que essas da ponta aqui, que são iguais no caso, estão em 17,5. Ok? Então se eu quisesse uma estrutura mais rígida, eu faria essas 4 vigas aqui, ó, maiores, ou se eu quisesse economizar, eu poderia reduzir essas vigas aqui. O que acontece quando eu reduzo essas vigas secundárias? Elas vão pegar menos carga ainda. Ok? Então eu vou perder rigidez aqui e devo gerar uma laje ainda mais positivada. Ok? Agora, nesse outro modelo aqui, quais vigas estão menos solicitadas? Essas das pontas. Ok? Essa aqui da ponta está menos solicitada, está com uma flecha incrivelmente baixa, enquanto que essa aqui tem uma flecha maior, ok? Está em torno de 15 milímetros no infinito, e a viga com maior flecha são as vigas que apoiam outras vigas que são em 19,67. Para otimizar a estrutura aqui, ó, eu reduziria essas vigas da ponta. Quando eu reduzo as vigas da ponta, eu mando mais carga para as vigas do meio e eu aumento os negativos e, consequentemente, minha estrutura fica mais eficiente, tendo maiores negativos e não maiores positivos. Ok? E se eu for aumentar uma viga, eu vou ter que aumentar só essas duas aqui. Ó. Eu tenho 2 vigas para reduzir consideravelmente e eu tenho 2 vigas para aumentar consideravelmente. Isso é importante por quê? Porque se eu tiver possibilidade de modificação de seção, é muito fácil otimizar essas vigas. Outra questão. Quando você viga secundária aqui também de 19, eu poderia fazer essa viga menor, ok? E isso tudo continuaria eficiente e sem problemas. Agora, eu posso, de uma concepção que eu poderia fazer aqui tranquilamente, seria o seguinte, as minhas vigas secundárias vão ser, quem sabe, 12 por 75. Ok? Tá? Essa viga aqui pode ser 12 por 75? Podem, tranquilamente. Essa aqui também poderia ser 12 por 75, essa aqui poderia ser 12 por 75. Agora, essas vigas aqui que se cruzam bem no meio, eu posso fazer 12 por 75? Você fala, com certeza pode fazer uma viga 12 por 75 ali, continua funcionando tranquilamente. Não. Por quê? Bom, porque aqui eu tenho cruzamento de vigas. Agora eu quero que você pense, num sentido vai ter ferros de 16, outro sentido vai ter ferros de 16 também. Ok? Ou, nesse caso aqui, sabe ferros de 20 agora, porque a viga tem mais inércia. Okay? Agora ela está até falhando na flecha, mas eu poderia aumentar a altura, no caso. Mas a questão é, essa viga aqui, ó, ela tem 4 ferros 12.5, ou se fosse modelar aqui do outro sentido, teria 4 ferros 12.5 também. O que eu quero demonstrar crítico aqui é o seguinte, essa viga aqui, quando eu vou cruzar ela com outra viga, eu vou ter 4 ferros passando em cada sentido, segunda camada se passando entre outros fatores, e vai ficar um congestionamento pesado de ferro se eu quiser fazer uma viga fina. As vigas finas são as mais eficientes, e quando eu faço cruzamento de vigas, é bem difícil transpassar todo o aço numa seção de 12. Okay? Então é outra desvantagem que eu vou ter fazendo essas vigas com menor inércia. Entendido? Então é mais um problema que eu vou ter. Agora, lembra dos momentos? Pois é. Tá? Aqui eu reduzi essa viga aqui, na verdade eu poderia ter reduzido mais, tá? Mas a questão é, quando eu faço as vigas secundárias, o que vai acontecer é, se for verificar os momentos aqui, ó, nem vai surgir um momento fator negativo aqui por enquanto, porque eu não reduzi essa viga aqui que eu poderia ter reduzido. Aqui vai ter negativos menores ainda, ok? Porque perdeu a rigidez.
Tá? Então a gente vai lembrar que a gente perde rigidez no meio, vai dos momentos. Só que nesse caso aqui eu poderia tirar uma rigidez da ponta, fazendo essas vigas menores. Entendido essa questão? Tá? E por final, a gente sabe que essa concepção aqui acaba sendo mais complicada e exige uma laje maciça. Então, quando... e aqui faltou uma questão final extremamente importante. Tubulações, por exemplo. Vamos imaginar que nessa laje aqui, tudo mais, imaginar que seja uma laje que em cima tem uma casa, um quarto, coisa assim, tá? Tem um banheiro, ok? Quando eu vou passar a tubulação, se eu tenho vigas se cruzando, eu vou ter que, digamos que eu tenho um banheiro aqui nessa região aqui, ó, e eu tenho que descer até aqui. Se eu tenho um banheiro aqui, ó, eu vou vincando até a próxima viga e vou vincando paralela à viga por fora da viga, ok? Chegou aqui, vai ter que cruzar com outra viga, vou ter que fazer um furo na viga, próximo de um cruzamento, é um ponto horrível para fazer um furo. E aí o que vai acontecer é, um furo próximo à viga, eu tenho que perder de rigidez, tenho que reforçar ali, ok? Continuo reto, vem até aqui, daí vem para cá, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um banheiro aqui, beleza, o cano vai para a esquerda e desce, ok? Eu não preciso cruzar com outra viga, então se não tem viga se cruzando, fica muito mais fácil de distribuir canos, de fazer outros fatores, de até instalar peças secundárias e ter acesso depois, porque não vai ter cruzamento de vigas. Um cruzamento de vigas é um pepino gigante na obra, a gente não trabalha nunca, se a gente puder evitar com esses cruzamentos de vigas, ok? A gente elimina ao máximo viga sobre viga, ok? E quando a gente tem duas vigas se cruzando no meio do vão, a gente está criando o ápice da viga sobre viga. Por quê? Porque são duas vigas sobre vigas apoiadas bem longe dos pilares, ou seja, apoiadas no pior ponto possível e bem no meio. Eu tenho duas vigas se cruzando, criando todos os pepinos de viga sobre viga, mas uma não consegue suportar a outra porque as duas têm deformação equivalente. Ok? Eu não tenho uma viga rígida apoiando uma viga baixa rigidez. Eu tenho duas vigas de rigidez similar se encontrando no mesmo ponto e daí nenhuma das duas consegue servir de apoio para a outra e consequentemente eu só gerei um congestionamento pesado ali. Ok? Eu não gerei um fluxo de cargas adequado. Entendido? Então, jamais trabalhe com cruzamento de vigas. Ok? Se realmente, por algum motivo místico, você precisa ainda ter o cruzamento de vigas, o que poderia ser feito é o quê? É criar uma viga de alta rigidez e outra viga de baixa rigidez. Não é o eficiente ainda, ok? Seria muito mais eficiente trabalhar com vigas alinhadas, ok? Mas o que eu poderia fazer seria o seguinte, essa viga aqui, digamos, tenha 20 por 75 e essa viga secundária tenha 12 por 40, uma coisa assim, ok? Porque eu tenho uma carga lógica, no sentido de carga lógica, eu tenho uma viga secundária e uma viga principal. Ainda assim, eu vou estar gerando vãos maiores que eu teria se tivesse vigas alinhadas, mas tecnicamente facilita a execução nesse caso, ok? É uma complicação ainda, eu não recomendo ainda, mas pode ser uma solução quando você, por algum motivo da concepção, realmente não tem como fazer isso aqui, tá? Lembrando que só por ter parede não significa que tem que ter viga, ok? Só por digamos, ter uma parede embaixo ou em cima, nem importa se embaixo ou em cima, não precisa ter viga necessariamente. Só porque tem uma carga ali, não precisa ter viga, ok? Só porque tem um pilar ali, não significa que eu tenho que ter viga nos dois sentidos do pilar, ok? Digamos que tem um pilar aqui, nessa ponta aqui, não precisa ter uma viga passando aqui, ok? Isso não tem nada a ver, tá? Se for por travamento, tem um vídeo com pilar travado que não é por viga, ok? Entre outros fatores. Mas a questão é, cruzamento de vigas é um pepino da obra, cruzamento de vigas longe dos apoios é a pior coisa que você pode fazer para a concepção, onde você vai gastar dinheiro à toa, vai aumentar a dificuldade da obra, vai piorar a obra como um todo e não vai ter vantagem nenhuma, tá? E além disso, uma viga não apoia a outra e as duas ainda tem que ter inércia para vencer o vão inteiro, beleza? Então, por enquanto, seria isso e até a próxima.